Olá! Em dezembro de 1876, o Nordeste enfrentava a iminência de uma seca devastadora. Uma seca que ocorreu de 1877 a 1879, 3 anos, e resultou em milhares de vítimas devido à falta de alimentos, água e doenças relacionadas à desnutrição. Para se ter uma ideia, apenas no Ceará, aproximadamente 400 mil pessoas perderam a vida, o que representava esse número quase metade da população dessa província. A história que nós vamos contar tem como base a cidade de Pau dos Ferros, o principal centro populacional da região na época. Apesar de possuir, na sede do município, menos de 100 moradias, no período de 1877 a 1879, Pau dos Ferros exercia um papel importante como centro administrativo, judiciário e religioso de diversos outros lugares do Alto Oeste, inclusive Luiz Gomes. Num dos dias de dezembro daquele ano de 1876, a sociedade pauferrense foi abalada com a notícia de um suposto homicídio de 3 crianças. A história macabra se espalhou rapidamente, chegando até mesmo aos jornais, principal meio de comunicação de então, inclusive os da sede do Império. A escrava Rosa, propriedade do respeitado fazendeiro, capitão João Viriato Fernandes, foi a principal acusada das mortes. O chocante era que as vítimas, todas menores de 3 anos, incluíam 2 filhas do próprio capitão Viriato e uma neta. Os supostos crimes, todos por afogamento, teriam ocorrido em diferentes momentos, conforme noticiado à época. Segundo João Bosco Fernandes e Dr. Mozinho na obra Memorial de Família, o capitão João Viriato Fernandes, do sítio Mendes, então município de Pau dos Ferros, era filho de Antônio Fernandes Ribeiro, conhecido como Perna de Pau, e de Joana Francisca de Lacerda. Era, portanto, ele neto do capitão Matias Fernandes Ribeiro e de Maria Gomes de Oliveira. João Viriato foi esposo de Angelina Gomes de Amorim, filha de Antônio Fernandes da Silveira Queiroz, conhecido como Major do Exu, e de Joana Gomes de Amorim. Deixou dessa relação 13 filhos. Boa parte da descendência de Viriato habita em Pau dos Ferros e outras cidades da região oestana. Os jornais noticiaram que o juiz municipal de Pau dos Ferros, sem mencionar o nome da autoridade, a autoridade responsável, tomou conhecimento do crime e que parte das testemunhas confirmaram o fato criminoso até aquela fase da investigação. O autor do relato à imprensa, manifestando também a inquietação dos habitantes da pequena cidade sertaneja, escreveu que, porém, há mais para admirar é que o senhor dessa fera, da escrava no caso, em vez de entregá-la à justiça para ser severamente punida, mandou-a para o Aracati, que fica no Ceará, ao senhor Gurjão, irmão de seu genro, para dali embarcá-la para essa capital, a fim de ser enviada para o sul. E continuando, ele diz assim: muito pode o demônio da ambição, o interesse sórdido. O narrador anônimo conclui dizendo que, ao agir assim, novo crime fora cometido. Rosa, a escrava, era mãe de 2 menores de 11 anos de idade. E, por isso, convinha que o doutor-chefe de polícia dessa província, por amor aos interesses da justiça e desagravo da sociedade, entrasse na indagação desse fato, visto que a escrava, segundo me parece, na fala dele, nos dizeres dele, foi remetida para essa capital e aí foi embarcada para o Rio de Janeiro. O fato é gravíssimo
e não deve ficar impune. Passados 147 anos do ocorrido ou do suposto, nada mais se falou sobre Rosa e dos crimes que ela cometeu ou teria cometido, conforme relatou ou sugeriram as pessoas que foram interrogadas. Não se sabe ao certo se as acusações foram confirmadas ou se tudo não passou de um falso ou factoide político, algo bastante comum naquela época e que pode ser comparado aos fake news de hoje em dia. Além disso, não há registros sobre o destino dos filhos de Rosa. Uma investigação mais aprofundada pode trazer esclarecimentos sobre esta história. O desafio está lançado.